Vença em silêncio. Vencer em silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quem se cala na hora certa aprende mais, observa melhor e avança sem carregar o peso das expectativas alheias. Muitas vezes sentimos que precisamos provar algo para os outros, mostrar que estamos indo bem, que temos planos, que estamos lutando. Mas a verdade é que quanto menos você fala, mais você age. E quanto mais você age, mais você cresce. Se você já se cansou de falar sobre mudanças que nunca acontecem, de compartilhar seus sonhos e ouvir apenas desânimo, de se expor e depois se sentir esgotado, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar por que o silêncio pode ser seu maior aliado para vencer. E como ele pode transformar sua mentalidade, sua confiança e o seu caminho. Quantas vezes você já compartilhou algo importante e no fim se sentiu mal por isso? Talvez tenha contado seus planos a alguém e em vez de apoio recebeu olhares duvidosos. Ou até começou algo novo, cheio de entusiasmo, mas as críticas te fizeram desistir antes mesmo de tentar de verdade. A verdade é que o mundo está cheio de opiniões. Todo mundo tem algo a dizer sobre a sua vida, mas poucas pessoas realmente se importam com o seu crescimento. E é aí que está o segredo. Nem todo mundo merece saber dos seus passos. Nem todo mundo precisa estar por dentro do que você está construindo. Quando você vence em silêncio, você se protege. Protege sua energia, sua motivação e até o seu propósito. Você foca no que importa de verdade: agir, crescer e ver os resultados acontecerem. Claro, existem momentos em que você vai precisar falar. Vai ter que se defender, proteger alguém que não pode se proteger sozinho, espalhar a verdade, declarar o amor de Cristo sem medo. Há situações em que o silêncio não é opção. Quando a justiça precisa ser feita, quando a verdade precisa ser dita, quando sua voz pode fazer a diferença na vida de alguém. Mas também existem momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Quando as palavras só vão desgastar você, quando explicar demais só vai alimentar quem já decidiu não te entender. Quando falar só vai te expor ao julgamento de quem não quer te ver vencer. Saber quando falar e quando calar é um dos maiores sinais de maturidade. Quem fala o tempo todo, sem filtro, muitas vezes se perde no próprio discurso. Mas quem escolhe suas palavras com sabedoria e sabe a hora de guardá-las, se torna mais forte, mais firme e mais focado. Quando se trata dos seus alvos e metas pessoais, nem sempre vale a pena falar demais. Na empolgação do momento, a gente tem vontade de compartilhar, contar os planos, dividir sonhos. Mas a verdade é que muitas vezes isso só traz peso desnecessário. Quantas vezes você já contou um plano para alguém e depois sentiu que perdeu a motivação? Ou pior, ouviu palavras que te desanimaram. Nem todo mundo vai torcer por você. Nem todo mundo vai entender o que Deus colocou no seu coração. Algumas pessoas vão duvidar, outras vão questionar, e algumas, sem nem perceber, vão plantar insegurança em você. Por isso, guardar certos planos para si mesmo não é egoísmo, é proteção. É blindar a sua mente da negatividade. É evitar que opiniões erradas contaminem o seu caminho. Em vez de falar demais, use essa energia para agir, para construir, para fazer acontecer. Deixe que os resultados falem por você. O que é prometido no secreto, em secreto será dado. Essa não é apenas uma ideia motivacional, é um princípio espiritual. Deus vê o que acontece no escondido. Ele escuta as orações que ninguém mais ouve, enxerga os sacrifícios que ninguém reconhece, conhece as lutas que ninguém imagina.
Jesus mesmo falou sobre isso. Quando ensinou sobre a oração, disse que o Pai que vê em secreto recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Isso não significa que devemos nos esconder do mundo, mas que existem coisas que só fazem sentido quando são cultivadas entre você e Deus. A fé verdadeira não precisa de plateia. A obediência discreta gera frutos no tempo certo. O coração que confia sem precisar provar nada a ninguém é o coração que Deus fortalece. Enquanto o mundo quer barulho, Deus opera no secreto. Enquanto as pessoas buscam validação, Deus transforma longe dos holofotes. O problema de compartilhar demais é que, além de nos expor a críticas, pode nos fazer esquecer que a aprovação mais importante vem do alto. Quando confiamos nossos planos a Deus, Ele nos dá discernimento para saber quando agir, quando falar e quando simplesmente esperar. O silêncio não é só uma forma de se proteger, mas também um espaço onde Deus trabalha. Quando você guarda seus planos para si e entrega seus passos a Ele, evita expectativas externas desnecessárias, economiza energia e foca no que realmente importa: crescer no tempo certo, sem a pressão de provar nada para ninguém. Muita gente fala demais sobre o que deseja, mas não porque está agindo, e sim porque sente que precisa ser validada. O problema é que palavras não constroem nada sozinhas. Enquanto nos preocupamos em justificar cada passo, podemos acabar esquecendo de andar. Mas quando confiamos que Deus está conduzindo nossa caminhada, a necessidade de anunciar cada movimento diminui. Isso não significa que você nunca deve compartilhar nada. Todos nós precisamos de apoio, de conselhos e de pessoas que nos ajudem a crescer. Mas a verdade é que nem todo mundo que te escuta vai te incentivar. E nem todo conselho vem de um coração alinhado com a vontade de Deus. Saber com quem dividir seus planos é tão importante quanto saber quando falar e quando apenas seguir em frente. Quando você confia no tempo de Deus, deixa de agir por ansiedade e começa a agir por direção. O silêncio não é um peso, mas um refúgio onde sua fé amadurece, suas raízes se aprofundam e sua confiança se fortalece. No momento certo, aquilo que foi plantado vai florescer. E você não precisará explicar ou provar nada. Deus cuidará disso. Você já percebeu como a gente complica a vida demais? A gente se enrosca nas próprias palavras, cria expectativas gigantes sobre coisas que nem aconteceram, gasta um tempão explicando o que vamos fazer e, no fim, fica mais cansado de falar do que de agir. O silêncio, às vezes, é subestimado porque parece falta de atitude, mas, na verdade, ele é o contrário disso. Ele é uma escolha. Escolher onde colocar sua energia, com quem dividir suas ideias, quais batalhas realmente valem a pena. Falar menos não significa fazer menos, significa fazer melhor. Tem coisa que não precisa de tanta conversa, só de uma atitude certa no momento certo. Tem gente que não precisa da sua explicação, só do seu distanciamento. Tem situação que não merece debate, só um olhar de "é sério que você está falando isso?" e seguir a vida. E se eu puder te dar um conselho, é esse: pare de gastar sua energia tentando convencer o mundo de quem você é. Apenas seja, e deixe que o tempo, que Deus, que suas escolhas falem por você. O silêncio não é só uma estratégia para evitar desgastes. Ele é também uma ferramenta poderosa de introspecção. Quando você se recolhe, se escuta mais. E quando se escuta mais, entende melhor o que sente, o que quer e para onde realmente deseja ir. Muita gente vive falando o tempo todo porque tem medo do que vai encontrar no próprio silêncio. O barulho distrai, ocupa a mente,
preenche os vazios. Mas quem aprende a ficar quieto por escolha, descobre algo valioso: a clareza. No silêncio você percebe quais batalhas está lutando à toa, quais preocupações não são suas, quais opiniões não merecem espaço na sua vida. O silêncio coloca você de frente para si mesmo, e isso pode ser desconfortável no começo. Mas é assim que você descobre respostas que ninguém pode te dar. E é nesse lugar de introspecção que Deus fala. Às vezes, a gente espera que Ele grite, que nos dê um sinal grandioso, mas a verdade é que Ele sussurra. E só quem silencia o suficiente consegue ouvir. Você já parou para pensar que talvez o que você precisa agora não seja falar mais, e sim se ouvir mais? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, deixou ensinamentos que atravessam séculos e continuam verdadeiros até hoje. Um dos mais poderosos está em Provérbios 17, verso 28, que diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar de boca fechada. Esse versículo diz tudo. O silêncio pode ser uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Quem fala sem pensar, muitas vezes se complica. Quem reage por impulso, muitas vezes se arrepende. Mas quem aprende a se calar no momento certo, a observar antes de agir, a pensar antes de responder, esse nunca será refém das próprias palavras. A sabedoria não está em falar muito, mas em falar certo. Não está em provar algo para os outros, mas em saber quem você é sem precisar da aprovação de ninguém. E o silêncio é um dos maiores aliados da sabedoria. Se você quer tomar decisões melhores, quer ser mais respeitado e quer construir uma vida com mais equilíbrio, lembre-se do que Salomão disse: se até o tolo parece sábio quando se cala, imagine o que um sábio pode alcançar ao escolher suas palavras com cuidado. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu venço calado. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, olha: então ela encheu todas as vasilhas, e quando estavam todas cheias, o azeite parou de correr. Esse aqui é um milagre que está relatado na palavra de Deus, a multiplicação do azeite. Mas antes do azeite multiplicar, houve desespero, houve dívida, houve ameaça, houve uma mãe desesperada sem saída, prestes a perder os filhos para os seus credores. Ela não tinha ouro, não tinha influência, não tinha ajuda. Ela só tinha uma botija de azeite. Não, ela não tinha só isso. Ela tinha também uma fé que permitia que ela ainda resistisse. Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, foi até o profeta Eliseu. Ela pediu ajuda para o profeta. E Eliseu disse o seguinte: peça vasilhas emprestadas, muitas, e entra no seu quarto com seus filhos e derrama o azeite. Pensa nisso, irmãos. Ela teve que sair pedindo vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Teve que explicar que precisava de recipientes, mas não tinha nada para colocar dentro. E aí ela teve que voltar para casa confiando numa palavra, sem garantia, sem sinal. E quando ela fechou a porta e começou a derramar, o azeite não parava de correr. Enquanto havia recipientes, havia provisão. Enquanto ela obedecia, Deus multiplicava. Olha só, receba essa palavra. Enquanto ela obedecia, Deus multiplicava. Esse aqui foi um verdadeiro exemplo de fé no meio da escassez. Foi ação no meio do desespero. Obediência, mesmo sem entender.
É por isso que a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova de que existe o que não podemos ver. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nesse momento. Cada nome, cada situação, cada súplica escondida. Tem milhares de pessoas que vão assistir a essa mensagem, que estão orando pela sua família. Outros estão clamando pela saúde, pela libertação, por um filho que se afastou, por uma porta de emprego, por uma resposta que parece não chegar. E eu sei que o Senhor conhece todos, um por um, mesmo aqueles que não conseguiram escrever aqui nos comentários, mas que estão aqui ouvindo essa palavra com o coração aberto. Pai amado e querido, eu oro com fé para que os milagres sejam liberados agora. Que a tua mão toque essa casa, essa vida, esse lar. Que aquilo que parecia estagnado volte a se mover. Que a esperança que estava fraca seja restaurada. Eu te peço também, Senhor, que tu nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes em que deixamos a ansiedade nos guiar, pelas vezes que tentamos apressar o seu tempo, pelas vezes em que murmuramos ao invés de confiar. Hoje, com humildade, nós colocamos tudo em tuas mãos. O nosso coração, nossos planos, nossos medos, as nossas petições. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Eu peço que o Senhor restaure a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Responda, ó Deus, com a tua paz, com a tua direção, com a tua provisão. Que cada promessa que foi feita por ti e que ainda não se cumpriu, se cumpra no tempo certo. Não do nosso jeito, mas do teu jeito. Porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Abençoa, meu Pai, essa família. Abençoa essa casa. Traz leveza para essa mente cansada. Traz descanso para esse coração ansioso. Ó Deus, traz testemunho onde hoje ainda tem lágrimas. Eu quero orar por cada nome citado aqui nos comentários desse vídeo e por cada clamor que só o Senhor ouviu no íntimo. Que tudo seja feito segundo a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje, o tema é o propósito de Deus para a sua vida. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí o texto diz assim: bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Seu amor é tão grande que ele te escolheu para ser adotado como filho. E por esse amor enviou Jesus para redimir os seus pecados e te fazer nova criatura. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Ainda que te acusem injustamente, Deus te escolheu para estar com ele. O propósito de Deus não tem ligação com a matéria, com esse corpo que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé. Jeremias 29:11 diz:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, não tem limite. De nós, o Senhor só espera amor e fé inabalável em suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito de Deus na sua vida não falha. Ainda que você tenha falhado, ainda que sua fé seja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante desse texto, que eu li aqui nesse livro, a gente pensa o seguinte: o que eu posso dar para um Deus que simplesmente se entregou por mim? O que nós podemos oferecer para alguém que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos? Ele nos escolheu, nos perdoou e nos salvou. Como, irmãos, que nós vamos retribuir um amor tão grande? A resposta, talvez, para essa pergunta, está em Romanos 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem algumas versões que diz assim: esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus espera da gente é entrega. E não é uma entrega parcial, mas sim uma entrega total. Não é quando sobra tempo, é viver para Deus, sabe? É oferecer a nossa vida como um culto vivo. Não só o culto de domingo que nós nos acostumamos a participar, mas em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Deus não quer uma performance, Deus quer sinceridade. Deus quer entrega, renúncia, transformação. Ele quer você. Ele quer que você viva com propósito, não por medo, mas por amor. Deus quer alinhar a sua mentalidade com a mentalidade de Cristo. E se não é essa transformação que você tem visto na sua vida, se a sua mente tem se enchido mais de ansiedade do que de paz, mais de dúvidas do que de fé, então hoje é dia de clamar ao Senhor. Porque talvez você tenha se perdido do propósito de Deus. E o propósito de tudo na sua vida é uma pessoa apenas, Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas em relação ao seu propósito. O seu propósito é Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nos convida aqui a sempre considerar a vontade de Jesus, olhar a maneira como Jesus agiria. E por isso, ele nos convida a uma mudança de mentalidade, de glória em glória, dia após dia. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Deus, tão tremenda. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite começar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A tua palavra afirma isso e nós cremos nisso.
Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do teu propósito e por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe pelos pensamentos errados que nós temos. Nos perdoe, ó Pai, pelas atitudes precipitadas que tomamos, por todas as vezes em que nos esquecemos de olhar para Cristo e entender qual é a vontade dele diante de uma situação. Muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos por impulso, nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não consideramos os teus princípios, a tua palavra, os teus ensinamentos. Esquecemos, ó Deus, ou deixamos de consultar o teu Espírito que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Cristo pensava, a reagir da maneira que ele reagia. Que nós possamos carregar dentro de nós o caráter, a mansidão, a sabedoria e a firmeza de Jesus. Nos ensina, ó Deus, a viver com propósito. Mesmo no meio de dias difíceis, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle, mesmo quando as portas se fecharem, ou quando parecer que nós estamos caminhando sem direção, que nós possamos nos lembrar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua palavra e dos teus mandamentos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome escrito aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê alívio a essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo desesperada, que não sabe o que fazer. Ó Deus, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse que não tinha o que comer, não tinha o que dar para os seus filhos. E eu sei que muitas pessoas nesse momento se encontram assim. Mas eu creio que tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Visita a família dessa irmã, Pai, que fez um contato aqui comigo e que não sabia o que fazer. Não deixe que ela tome nenhuma atitude precipitada, que ela seja socorrida em suas necessidades. O Senhor conhece a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças que afetam diretamente a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções. Derrama a tua cura, Pai, sobre essa pessoa. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está no leito dos hospitais agora, esperando por uma vaga para fazer aquela cirurgia. Que o Senhor possibilite essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor prepare tudo. Ó Deus, que o Senhor haja através dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina, da ciência. E ainda que não haja mais recursos na medicina para essa causa, que o Senhor opere um milagre. Ó Deus, eu oro por casamentos que estão sendo destruídos nesse momento. Relacionamentos que foram afetados por causa de uma traição, por causa de um desentendimento, por causa de uma palavra de ofensa que foi proferida. Eu sei que o Senhor permitiu o divórcio em casos extremos, mas eu sei que a vontade do Senhor é que a família seja preservada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o amor prevaleça nesse relacionamento. Que esse casal receba agora
a tua graça, o teu favor. Que eles sejam cheios da paz de Cristo. Que eles sejam cheios de amor em seu coração e possam retomar o diálogo e possam se perdoar. Mas não permita, ó Pai, que essa família seja destruída. Eu peço que o Senhor abra as portas para as pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Ó Deus, tudo que ela está querendo, tudo que ele está querendo é um trabalho digno, é uma remuneração justa. E que o Senhor proporcione isso para que haja sustento nessa casa. E enquanto essa porta não se abre, que o Senhor providencie os recursos, seja através de alguém, seja através da igreja, seja através de uma instituição ou até mesmo através de um milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor olhe para nós com olhos de compaixão e com olhos de amor, e que cada pedido escrito aqui seja considerado pelo Senhor. Nos ajude a vivermos os teus propósitos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Salomão começa o livro de Eclesiastes com uma reflexão poderosa e, à primeira vista, desconcertante. Ele declara que tudo é vaidade, o que nos faz questionar como pode a vida, com todas as suas conquistas e momentos, ser chamada de vaidade. Mas o que Salomão está nos dizendo não é que a vida não tem valor, mas que tudo o que buscamos aqui na terra, dinheiro, fama, prazer, poder, é transitório e vazio, quando Deus não ocupa o centro. Agora pense em você. Quantas vezes você já colocou sua felicidade em algo material? Pode ter sido em um carro novo, um celular de última geração ou até mesmo em uma meta da sua carreira. E ao atingir aquilo que parecia tão importante, a alegria durou apenas alguns momentos. Logo foi substituída pela busca por algo maior. Isso é a vaidade de que Salomão fala, uma ilusão de que algo externo pode preencher o vazio interno. Mas veja como essa percepção pode ser libertadora. Quando entendemos que tudo é vaidade, nos permitimos viver com mais leveza. Se as dificuldades são passageiras, por que dar tanto poder a elas? Se o fracasso é temporário, por que temer tanto a possibilidade de falhar? Essa é uma das maiores lições de Eclesiastes. Ao perceber que tudo passa, inclusive os momentos difíceis, ganhamos coragem para recomeçar. O medo de tentar algo novo, por exemplo, muitas vezes está ligado ao nosso ego, uma forma de vaidade que nos impede de arriscar, por medo de fracassar ou de sermos julgados. Por outro lado, a mesma ideia de que tudo é vaidade também nos dá alívio diante das dores inevitáveis da vida. Se uma perda nos paralisa, podemos lembrar que, assim como as alegrias, o sofrimento também é transitório. E ao reconhecer que as coisas terrenas são passageiras, somos incentivados a valorizar o que é eterno. Nossa conexão com Deus e as pessoas ao nosso redor. Portanto, reflita, o que você tem permitido que domine sua vida? É algo passageiro ou algo eterno? Não se deixe enganar pelas vaidades deste mundo. Viva com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade de crescer e se aproximar mais de Deus. Segundo ensinamento, há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo para tudo. Essa frase, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, encapsula uma verdade profunda sobre a vida. Ela nos lembra que cada momento tem um propósito e que a vida é feita de ciclos. Há momentos de plantar e momentos de colher, de sorrir e de chorar, de começar e terminar. Entender isso é essencial para viver com sabedoria e paz. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque algo que queria muito ainda não aconteceu? Talvez um sonho que parece distante
ou uma oração que parece não ter sido respondida. É nesses momentos que a lição de Salomão se torna vital. Ele nos lembra que Deus tem um tempo perfeito para tudo e que enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nosso favor. A ansiedade nos faz querer apressar o processo, mas confiar no tempo de Deus nos ensina a descansar e a viver o presente com gratidão. Pense na fase em que você está vivendo. Talvez você esteja em um momento de espera, tentando entender por que algo ainda não deu certo. Ou talvez esteja em um período de colheita, colhendo os frutos de escolhas e esforços do passado. Seja qual for a fase, lembre-se de que cada uma delas tem um propósito. Mesmo as estações difíceis nos ensinam lições valiosas, moldando nosso caráter e nos preparando para o que está por vir. Reconhecer que há tempo para tudo nos ajuda a valorizar mais o tempo presente. Vivemos em uma era em que estamos sempre correndo atrás do futuro, mas Salomão nos ensina a parar e olhar ao nosso redor. Quais bênçãos você tem hoje? Quais oportunidades estão diante de você agora, mas que talvez você esteja negligenciando porque está tão focado no que ainda não aconteceu? E não se esqueça, respeitar os ciclos da vida também significa respeitar os ciclos das outras pessoas. Assim como você está em um processo, os outros também estão. Portanto, seja paciente com os erros e as limitações dos outros, assim como Deus tem sido paciente com você. Terceiro ensinamento. A sabedoria é melhor que a força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 16. A sabedoria vale mais do que a força, mas a sabedoria do pobre não é reconhecida e ninguém presta atenção no que ele diz. Salomão nos ensina que a sabedoria é um bem inestimável, superior até mesmo à força física ou ao poder. Pense nisso. Enquanto a força pode resolver problemas de maneira imediata, a sabedoria nos guia a soluções duradouras e nos ajuda a evitar erros desnecessários. Nesse mundo, a sabedoria nem sempre é valorizada, especialmente quando vem de alguém que não possui status ou influência. Quantas vezes você já se viu em uma situação em que sua calma e sua reflexão poderiam ter evitado um problema, mas você cedeu ao impulso? Ou talvez tenha oferecido um bom conselho a alguém que o ignorou, apenas para ver essa pessoa cometer um erro que poderia ter sido evitado. Isso pode ser frustrante, mas Salomão nos encoraja a continuar cultivando a sabedoria, independentemente do reconhecimento alheio. A sabedoria nos ajuda a lidar com conflitos, a tomar decisões mais inteligentes e a construir relacionamentos mais saudáveis. Quando reagimos com sabedoria, evitamos dizer ou fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. Mas a sabedoria não é apenas uma qualidade passiva. Ela nos desafia a agir, a buscar conhecimento e a aplicar as lições que aprendemos em nossas experiências diárias. Se você já sentiu que seus esforços para ser sábio não foram valorizados, lembre-se de que a maior recompensa da sabedoria não está nos aplausos dos outros, mas na transformação que ela traz para a sua vida. Ser sábio é uma escolha que impacta todas as áreas da nossa existência, desde as nossas decisões financeiras até os nossos relacionamentos mais íntimos. E mesmo que as pessoas ao seu redor não percebam ou valorizem sua sabedoria de imediato, Deus vê. Ele se agrada quando escolhemos caminhos que refletem prudência, paciência e amor. Às vezes, uma decisão aparentemente insignificante pode moldar completamente o nosso futuro. Por exemplo, ao escolher perdoar em vez de guardar rancor, você preserva a sua paz. Ao decidir ouvir em vez de falar, você aprende mais sobre o outro e fortalece relacionamentos. Esses pequenos atos de sabedoria não precisam ser anunciados, mas eles criam uma vida cheia de propósito e harmonia. Pense também na sabedoria que vem de Deus. Salomão pediu sabedoria ao Senhor e Deus lhe deu em abundância, mostrando que esse é um presente de Deus disponível para todos nós.
Escolha a sabedoria e ela te escolherá. Se aproxime da luz, se aproxime do que é verdadeiramente útil e você verá a sua vida mudar da água para o vinho. Quarto ensinamento: valorize os momentos simples. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Por isso eu cheguei à conclusão de que o melhor que a pessoa pode fazer é comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhou com o seu trabalho. Vivemos em um mundo que valoriza o ter acima de tudo. Salomão, no entanto, nos ensina a importância de simplesmente ser. Ele nos convida a encontrar alegria nas coisas simples da vida, aquelas que muitas vezes passam despercebidas em meio à nossa correria diária. Quando foi a última vez que você realmente saboreou uma refeição sem ficar com o rosto colado no celular assistindo algo? Ou qual foi a última vez que você agradeceu por um momento tranquilo ao lado de alguém que ama? Talvez hoje você esteja tão focado em alcançar algo maior, uma promoção, um sonho distante ou uma conquista material, que se esqueceu de olhar ao seu redor e perceber as bênçãos que já possui. Salomão nos lembra que aproveitar os frutos do nosso trabalho é um presente de Deus. Isso não significa que devemos nos acomodar ou desistir dos nossos sonhos, mas sim que podemos aprender a ser gratos no caminho e não apenas quando chegarmos ao destino. Muitas vezes, a verdadeira felicidade está nos momentos simples e cotidianos. O sorriso de um filho, o pôr do sol após um dia cheio, ou a satisfação de concluir uma tarefa com excelência. Valorizar os momentos simples também significa viver no presente. Muitas pessoas passam tanto tempo relembrando o passado ou planejando o futuro que esquecem de viver o agora. Mas o agora é tudo o que temos. Quando aprendemos a agradecer por cada pequena alegria, nosso coração se enche de paz e a vida ganha um significado muito mais profundo. Não deixe que a ambição, por mais legítima que seja, roube de você a capacidade de apreciar o que já possui. Deus nos abençoa de maneiras diferentes todos os dias. Basta pararmos para notar. Faça isso hoje. Olhe ao seu redor e encontre motivos para agradecer. Afinal, a felicidade não está no destino, mas na jornada. E o quinto ensinamento: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. O propósito maior da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas o que significa temer a Deus? Não se trata de medo, mas de respeito profundo, reverência e obediência amorosa. É reconhecer que Deus é o Criador e que tudo o que somos e temos vem dele. Temer a Deus nos dá direção. Quando colocamos ele em primeiro lugar, encontramos um propósito que vai além de nós mesmos. Muitas vezes tentamos buscar sentido em coisas passageiras, mas Salomão nos lembra que o verdadeiro significado da vida está em viver para algo eterno, para aquele que nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos. Obedecer a Deus não é um peso, é um privilégio. Quando seguimos os mandamentos de Deus, não estamos apenas cumprindo regras, mas vivendo de acordo com o plano dele, que é sempre bom, perfeito e agradável. E mesmo que às vezes não entendamos por que algo está acontecendo, confiar em Deus nos dá paz, porque sabemos que Ele está no controle. Reflita sobre sua própria vida. Há algo que você sente que precisa entregar a Deus? Talvez seja uma preocupação, uma decisão difícil ou até mesmo um sonho que parece grande demais para ser realizado. Temer a Deus significa confiar que Ele sabe o que é melhor para você e que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando as coisas parecem confusas. No final das contas, Salomão nos ensina que nada neste mundo pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Quando vivemos com Ele, encontramos paz, propósito e a verdadeira felicidade.
Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida que fala sobre a luta de Davi contra Golias. Davi não tinha certeza alguma em si mesmo e de maneira nenhuma ele confiava na sua própria força para vencer aquele gigante. Ele tinha uma estatura muito menor, ele tinha uma idade menor, tinha menos experiência em batalhas e nenhum respaldo das pessoas ao seu redor, pois ninguém acreditava que ele venceria aquele embate. Só que mesmo assim, quando Davi ficou cara a cara com o inimigo, ele não estremeceu e apenas agiu com a única arma que ele tinha no momento. Você pode estar pensando: eu sei, pastor, a pedra que ele tinha em mãos. Não, a arma que Davi tinha, a única arma eficaz que ele possuía naquele momento, era a sua fé em Deus. Quando Davi chama o Senhor de Deus dos exércitos, ele está dizendo que sabia que se guerreasse com Deus ao seu lado, mesmo que estivesse aparentemente sozinho, ele estaria cercado por um exército espiritual, composto por Deus e pelos seus anjos. Davi não estremeceu diante de Golias, porque ele sabia que Golias era quem devia estremecer, pois o gigante estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, em nossa vida, nós às vezes vamos enfrentar batalhas que parecem ser impossíveis de ser vencidas, principalmente quando olhamos para dentro de nós e para as circunstâncias que nos cercam. Mas assim como Davi, nós não estamos desamparados. Deus está conosco em todas as lutas. Ele é o nosso amparo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Quando enfrentamos gigantes na nossa vida, sejam os gigantes representados por problemas financeiros, por enfermidades, por relacionamentos complicados ou desafios emocionais, podemos tomar para nós a mesma confiança que Davi teve naquele momento decisivo. O segredo de Davi não estava na sua força física ou na habilidade que ele tinha com a funda, mas sim na certeza inabalável de que Deus estava com ele. E essa certeza você também pode carregar com você. Essa convicção permitiu que Davi enxergasse além das aparências e das dificuldades e se ancorasse na promessa do Senhor. Davi sabia que com Deus ao seu lado, todas as batalhas se tornavam pequenas. Assim como as águias que se renovam durante a tempestade, você também pode encontrar forças quando se conecta com Deus em meio às adversidades. Não se sinta desencorajado, intimidado pelas circunstâncias, porque elas podem estar sendo desfavoráveis nesse momento. Mas em cada desafio há uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em ação. Eu quero recordar a você as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele nos assegura que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é por nossa própria capacidade, mas sim pela capacitação que recebemos de Deus. Não permita que o medo ou a dúvida te impeçam de prosseguir. No momento de dificuldade, eleve o seu coração a Deus em oração. Entregue suas preocupações a Ele e receba a paz que excede todo o entendimento. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos acesso
a uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Apegue-se à palavra do Senhor e à sua presença, pois assim como Davi enfrentou o gigante com coragem e fé, você também pode enfrentar suas batalhas com confiança e determinação. Acredite na grandeza do Deus que está contigo e saiba que não há gigante que possa prevalecer quando o Senhor for o teu escudo e o teu defensor. Portanto, prossiga sem temor, com a certeza de que com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E com Ele, todas as nossas batalhas podem ser vencidas. Nesse momento, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você erguesse a sua voz ou até mesmo o seu pensamento junto comigo. Escreva aqui nos comentários o seguinte: o Espírito de Deus se move em mim. Escreva isso como uma declaração de fé. E em seguida coloque o seu pedido de oração também, caso você queira. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor revelou a nós. Somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua presença, que sempre nos convida a viver e a experimentar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós o arrependimento genuíno. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração e, consequentemente, por toda brecha e ilegalidade que damos para que o inimigo possa agir em nossa vida. Entra em nosso interior e nos purifique, Pai, de forma sobrenatural, através do sangue do Teu Filho Jesus, e nos dá um coração mais parecido com o dele. Ó Deus, eu sei que muitos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento se encontram cansados, abatidos e desanimados, sem forças para continuar, intimidados pelos gigantes que os desafiam. Porém, eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor permanece ao nosso lado quando enfrentamos as piores batalhas da vida, mesmo quando a nossa fé é vacilante. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e encha o coração delas com coragem, com força e com a certeza de que o Deus dos exércitos está ao lado dela. Tira do coração dessa pessoa todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, que eles não estremeçam diante das batalhas, pois sabemos, ó Deus, que independente do gigante que estamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E no nome de Jesus, Te pedir que o Senhor envolva essa pessoa com um poder sobrenatural, que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes sentiram. Que o Senhor, através do Teu poder e do Espírito Santo, promova a cura, a libertação, a reconciliação, o perdão, o amor, que haja saúde física e mental em cada um de nós e que possamos experimentar de Ti um verdadeiro milagre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, a mente é uma das coisas mais incríveis e perfeitas que Deus já criou. Com ela, nós somos capazes de criar, de armazenar memórias e sentir emoções. No entanto,
mesmo sendo algo poderoso, a mente também pode ser sensível e delicada, exigindo cuidados específicos. Quando ela é dirigida e controlada apenas pela sabedoria humana, nós nos tornamos fracos em nossas batalhas diárias, principalmente as batalhas espirituais. Porém, quando substituímos a sabedoria humana e a mentalidade carnal pela presença do Espírito Santo e pela mentalidade do Reino de Deus, começamos a ter a mente de Cristo e grandes coisas podem ser realizadas em nossa vida. É na mente que surgem as dúvidas e as incertezas, mas é nela também onde nós recebemos a certeza e a convicção de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco. É na nossa mente que decidimos se vamos andar em santidade, na luz da palavra, ou se iremos andar em pecado, seguindo os desejos do inimigo. A batalha contra os desejos da carne começa e termina na mente. Decidimos se vamos ceder à nossa natureza humana ou se negaremos a nós mesmos para vivermos de acordo com o caráter de Cristo. Decidimos se vamos viver para satisfazer a nossa vaidade e o nosso ego ou se vamos permitir sermos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos revestir a nossa mente e protegê-la com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando estamos conscientes do poder da mente e reconhecemos a importância de cultivar uma mentalidade alinhada com a vontade de Deus, abrimos espaço para a transformação e para a manifestação de seu propósito em nossa vida. Ao nos revestirmos da presença do Espírito Santo, permitimos que Ele guie os nossos pensamentos, nos ensine a discernir entre o bem e o mal e nos capacite a resistir às tentações e às armadilhas do inimigo. Com a mente renovada, somos capazes de enxergar além das circunstâncias e crer nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Podemos enfrentar os desafios com coragem, confiando que Ele está conosco em cada passo que damos. Quando nos submetemos à vontade de Deus em nossa mente, experimentamos uma transformação interior que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Nossas palavras e ações se tornam instrumentos de amor, compaixão e edificação para aqueles ao nosso redor. Somos capacitados a viver uma vida com propósito, buscando fazer a diferença no mundo e compartilhando o amor de Cristo com todos ao nosso redor. A mente renovada pelo Espírito Santo nos permite enxergar além das limitações humanas e nos leva a confiar na sabedoria e no poder de Deus para enfrentar todos os desafios que surgirem diante de nós e alcançarmos o nosso pleno potencial. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuide da sua mente. Alimente-se com a palavra de Deus. Preencha a sua cabeça com pensamentos puros e verdadeiros. Esteja atento aos padrões de pensamentos negativos e combata-os com a verdade da palavra. Busque a presença do Espírito Santo em oração, permitindo que Ele renove a sua mente todos os dias. Eu sei que nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos o poder de substituir os pensamentos negativos que surgem na nossa mente e direcioná-la para aquilo que é bom, agradável e edificante. Confie em Deus, pois Ele tem planos maravilhosos para a sua vida e deseja transformar a sua mente para que você viva de acordo com a vontade do Pai. Que a presença do Espírito Santo encha a sua mente de paz, sabedoria e discernimento, te capacitando para viver uma vida abundante
e cheia do poder de Deus. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de uma maneira tão clara e simples e nos chama a atenção para alguns aspectos importantes da nossa vida que precisam de mudança e de renovo. Hoje nós percebemos o quão afetada e desgastada a nossa mente se encontra. E infelizmente nós temos a nossa parcela de culpa nisso, pois estamos permitindo que o inimigo faça morada em nosso interior. E temos dado espaço para o pecado e as trevas em nossa vida. Portanto, nesse momento, nós te pedimos perdão por isso, Senhor. E pedimos perdão por permitirmos que o inimigo tome conta dos nossos pensamentos e guie as nossas ações e as nossas escolhas. Mas segundo a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor leve todos os nossos pensamentos cativos à autoridade de Cristo. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e colocamos a nossa mente em Tua presença. E te pedimos, Pai, enche o nosso interior, preencha o nosso espírito com o Teu Espírito, com a Tua presença e com a Tua palavra. Queremos ser guiados por Ti e queremos ter uma mentalidade mais parecida com a de Cristo. Se a nossa mente tem o poder de mudar a nossa vida, queremos que dentro dela o Senhor esteja no centro de tudo. Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra e te peço, ouça o clamor desse irmão e dessa irmã que tem orado ao Senhor dia e noite e que o Senhor faça um mover sobrenatural na vida dessa pessoa. Muda, Senhor, a realidade em volta dela de maneira poderosa, como só o Senhor pode. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou te contar a história de um peregrino, um homem que abandonou sua riqueza e todos os seus bens em uma jornada em busca do sentido da vida. Certo dia, ele conheceu um sábio que morava em uma montanha, avistada de longe, e decidiu se aproximar. O sábio o convidou para sua casa, onde eles tomaram chá, fizeram uma oração, e então o sábio disse apenas: "Me diga o que te aflige." O peregrino começou a falar: "Eu estou triste, nunca me senti tão aflito. Cheguei ao topo do mundo dos negócios, mas estou no fim de mim mesmo, e nada mais parece suficiente. Quem me dera poder viver até o ano 3000, quem me dera poder contemplar todo o progresso, ver todas as guerras acabarem e a paz finalmente reinar. Queria ver minhas gerações, uma após a outra, se multiplicando e povoando a terra. Gostaria de assistir ao máximo de pôres do sol possível, tomar cafés infinitos pela manhã com as pessoas que mais amo, com quem tenho intimidade. Mas infelizmente isso é impossível, pois o tempo escorre rápido, sem controle, como areia numa ampulheta. Já perdi alguns dos que mais amava, e a qualquer momento eu também partirei. Acho que o que eu busco é ter todo o tempo do mundo." Observando que a respiração do peregrino se acalmou, como se ele realmente tivesse desabafado e tirado um peso dos ombros, o sábio falou: "Você tem todo o tempo do mundo. Sempre teve. Você não consegue sentir tudo o que todo mundo sente, nem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas Deus consegue. Ele é onipotente, onipresente e nos guia nessa vida terrena, que é cheia de limitações. Então, de certa forma, o seu mundo é tudo isso e todos esses que te cercam agora, que fazem parte da sua vida. Pensar no tempo que poderia ter tido com os que se foram é no mínimo inútil, pois te impede de perceber
todo o tempo que vocês de fato tiveram. E pior, isso te impede de viver o momento presente, de entender que você tem todo o tempo do mundo, mas o tempo do seu mundo, do seu universo particular. Aproveite o tempo que você tem e o use de maneira sábia, pois existe alguém por aí com a mesma idade que você, desejando ter as mesmas condições que você tem agora, sejam físicas ou financeiras. Agradeça a Deus pelo que você teve e sinta paz e alegria ao olhar para o passado, usando o tempo de hoje para viver o que há para viver agora. Essas foram as palavras do sábio para o peregrino. Ele saiu dali e voltou à sua vida normal, tirando o peso do mundo dos ombros e percebendo qual é o verdadeiro mundo dele, o universo que o cerca e o que ele pode fazer para melhorá-lo. Sabia que muitas pessoas que hoje são lembradas e são tidas como exemplos já se sentiram assim em diversas vezes na vida delas? O homem que já foi considerado o mais sábio entre todos os que já passaram pela terra já se sentiu assim, frustrado diante do tempo. Salomão disse no livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2 e 3: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com o qual ele se afadiga debaixo do sol? Mesmo com toda a sua sabedoria e riqueza, ele percebeu que o tempo e as realizações humanas são como um sopro, passageiros, e que a verdadeira satisfação está em algo além deste mundo. Deus quer te ver motivado e Ele quer ver você percorrer o caminho que se encontra à sua frente, de cabeça erguida. Endireite essa postura, destrave esse seu maxilar, respire fundo, deixe a sua respiração fluir. Às vezes, alguns pensamentos vêm em nossa mente e eles acabam sendo agravados e se tornam algo muito maior do que realmente são, pelo simples fato de não estarmos respirando de forma adequada quando esses pensamentos surgem diante de nós. Calma, vamos focar no presente, vamos focar no aqui e no agora. O seu passado é como um pássaro, esperando para voar livremente. E enquanto você não abrir a gaiola, ele continuará ali, preso, e continuará pertencendo a você. Abra essa gaiola, deixe esse pássaro voar, deixe o seu passado ir embora. O passado não pertence a você, o passado não pertence a ninguém. Não há nada mais lá. Tudo o que antes era, agora já não é. O futuro a Deus pertence. E eu acredito que se você dá os passos necessários agora, você vai colher os bons frutos disso lá no futuro, pois Deus é fiel. Sabe o que pertence a você e foi entregue em suas mãos cuidadosamente para você cuidar? O presente, o dia de hoje. Deus te deu o dia de hoje e não é à toa que o hoje se chama presente, pois sim, é como se ganhássemos um presente em um dia aleatório, sem ser o dia do nosso aniversário ou o dia de Natal, por exemplo. Deus nos surpreende, sem motivo especial, sem merecermos, unicamente pelo seu amor e poder, com um novo dia para podermos recomeçar. Existem pessoas que me ouvem aqui que lamentam o tempo em que estiveram brigados com alguém da família e que sentem que não é possível reconciliar e resgatar o tempo perdido. Ou até mesmo você que se sente diferente agora, um pai diferente, uma mãe diferente, e lamenta o tempo em que, infelizmente, cometeu os mesmos erros que seus pais cometeram com você, com os seus filhos. Agora você olha para isso com arrependimento e sente que não há nada mais que possa fazer para resgatar o tempo perdido. Mas entenda, o que faz a gente mudar não é trazer o passado de volta, e sim perceber o presente e fazer dele o nosso melhor. Quem sabe hoje, você que está me ouvindo, sente que
perdeu tempo em relação às suas finanças, principalmente por estar online nas redes sociais todos os dias e ver pessoas com menos de 30 anos conseguindo fazer fortunas e acabar se comparando com elas. Mas lembre-se, nem tudo o que parece ser sucesso é de fato algo duradouro. Muitos que exibem conquistas rápidas talvez ainda não tenham vivido o suficiente para entender o valor do esforço, da persistência e da construção sólida, enquanto você, que pode estar trilhando um caminho mais lento, está plantando sementes firmes para uma colheita que será sua e, sobretudo, sustentável. Então comece hoje com pequenos passos. Em vez de lamentar o tempo perdido, olhe para as finanças de agora e estabeleça metas reais que caibam na sua rotina e te motivem a avançar. Com isso, você verá como o controle financeiro é um presente que te dá liberdade e cada avanço será fruto do seu caminhar contínuo e consciente. Talvez você que está ouvindo agora sinta um arrependimento profundo pelo tempo que gastou em um relacionamento que não te trouxe paz, ou até mesmo em uma amizade que, apesar de significativa na época, agora te faz perceber o quanto você se afastou de si mesmo para agradar outra pessoa. O que você fez ou deixou de fazer lá atrás não define quem você é hoje. O amor próprio e o autoconhecimento que você pode desenvolver agora, nesse exato momento, é o que realmente importa. O tempo não volta, mas o entendimento do que você viveu faz toda a diferença na forma como você vai viver daqui em diante. Não permita que as lembranças de uma amizade que já foi ou de um relacionamento que ficou no passado te privem das conexões genuínas que ainda estão por vir. É hora de abrir espaço, de fazer novas escolhas e de valorizar aqueles que estão em sua vida agora. Outro exemplo é para você, que hoje sente que desperdiçou muitas oportunidades na carreira, nos estudos ou até mesmo em projetos pessoais. Pode ser que você olhe para trás e pense que poderia estar muito mais longe, com muito mais sucesso ou com uma vida mais realizada se tivesse agido de outra maneira. Talvez você tenha visto pessoas que começaram depois de você e que já parecem estar muito mais avançadas. Mas o seu tempo é o tempo que você permitiu para si, com o seu próprio ritmo de aprendizado e crescimento. Cada experiência passada, mesmo aquelas que pareciam ser apenas perda de tempo, te ensinaram algo, te trouxeram uma bagagem de vida única. O que você aprendeu no processo é um tesouro que só você possui. Não lamente as oportunidades que se foram. Abrace as que estão surgindo agora. O valor que você construiu até aqui é só seu, e cada passo à frente é mais uma conquista real. Talvez, ao olhar para o passado, você sinta que perdeu anos valiosos com hábitos prejudiciais, comportamentos que hoje não fazem mais sentido, ou até mesmo com escolhas que te distanciaram dos seus sonhos. Mas o que importa agora é perceber que não é o tempo que define o que você pode conquistar daqui em diante, mas o que você decide fazer hoje com o que tem. O que passou não determina o que está por vir. Você pode, nesse exato momento, colocar um ponto final no que não te serve mais e iniciar uma nova caminhada, com o coração leve e o olhar para frente. Ou quem sabe você, que agora me escuta, sinta que perdeu tempo ao evitar algo que sempre desejou fazer, seja por medo, insegurança ou falta de apoio. Talvez você tenha se segurado por pensar que não era capaz ou que já era tarde demais para começar. Mas sempre há uma nova chance de fazer o que você ama e se desenvolver. A coragem de dar o primeiro passo é algo que está dentro de você, pronto para ser despertado. Se existe um sonho ou uma meta em seu coração, não deixe o peso do tempo passado sufocá-lo. Permita-se começar,
mesmo que pareça desafiador. Cada tentativa é uma vitória para si mesmo, e cada passo em direção ao que te realiza é um passo que vale a pena. O tempo que temos é um presente valioso e é, de fato, tudo o que precisamos para viver plenamente. Não importa quanto tempo já passou, as coisas que você tem feito ou as escolhas que poderiam ter sido diferentes. Deus nos oferece o hoje como um novo começo, uma chance de deixar o passado onde ele pertence e focar no que podemos fazer agora, com o coração disposto. Ele conhece cada passo que você deu e caminha ao seu lado, pronto para te fortalecer em cada nova decisão. Quando nos conectamos com o presente, reconhecemos que Ele nos dá forças e paz para recomeçar, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Cada momento é uma oportunidade de nos aproximarmos do nosso propósito e de construirmos uma vida que reflete o amor e a graça que Ele nos oferece todos os dias. Valorize o tempo que você tem e deixe que Deus guie seus passos, com confiança de que Ele faz tudo para o seu bem.